Sejam bem-vindos à parte 2 do vídeo de depoimentos com o tema Qual foi o significado que o Coral da UFO teve na sua vida como profissional da música? Quem não acompanhou a primeira parte do vídeo que saiu há 2 semanas atrás, é só vir aqui no canal da Cult e pesquisar pela parte 1 que está aqui para qualquer um assistir, já disponível. Eu quero agradecer também imensamente a todas as pessoas que se dispuseram a gravar os vídeos, a participar e enriquecer essa nossa programação, que abraçou essa proposta, que a Edmar deu a ideia e eu e a Luzia corremos atrás de todas as pessoas que ela sugeriu, para que a gente tivesse esse acervo de vídeos tão rico como estamos tendo de depoimentos. Eu quero agradecer a Luzia pela ajuda, quero agradecer a todos os envolvidos, a todo mundo que participou de coração. Os depoimentos estão muito bonitos. Da parte 1 foi muito emocionante. A parte 2 agora também. Tem muita gente que participou recente agora do coral, como tem a antiga. E também está muito bonito. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês se emocionem como eu me emocionei. E é isso. Então, a parte 2 com vocês. Qual foi o significado que o coral da UFO teve na sua vida como profissional da música? É difícil falar da importância do Coral da UF na minha vida profissional sem relacionar um pouco com a minha vida pessoal, porque eu entrei no Coral da UF no início da minha adolescência, então lá atravessei toda essa fase que às vezes é conflituosa, no meu caso foi um pouco, e vivi toda essa fase de descobertas até a minha fase adulta. Então, ao todo foram 19 anos de participação do Coral da UF, então o Coral da UF fez parte de mais da metade da minha vida. Eu não tinha intenção de ser músico, não sei se eu posso dizer que eu sou músico, ou que eu seja um profissional, eu trabalho com isso, gosto e trabalhei e gosto, mas o meu interesse despertou ao ver a Maria Célia, que era a nossa pianista, tocar nos ensaios. E aquilo me fascinava, então as pessoas ao meu redor, percebendo, elas começaram a me incentivar e me ajudar. Douglas, na época, era regente assistente, e Edmar como regente, os dois me ajudaram bastante, eles foram grandes incentivadores. E o Coral da UFO sempre teve um repertório muito rico, que vai desde as obras populares até as óperas, as missas. E eu fiz uma lista rápida aqui, porque de cabeça eu não ia conseguir lembrar, das obras que eu participei desde que eu entrei no coral. Eu era um rapaz que chegava da escola, ia jogar bola, andar de bicicleta na rua, que são atividades saudáveis até para a idade, mas eu saí desse contexto e entrei no coral da UFO, então era outro mundo. E lá eu aprendi a cantata 78 e 140 de Bach. Lá eu aprendi a cantata 78 e 140 de Bach em alemão, a Mauswitans da Noite, que é uma ópera, cantata de Natal de Takuchian, Missa de Lichter de Camargo Guarnieri, Il Guarani de Carlos Gomes, aí eu conheci o italiano, Requiem de Mozart, Cavalleria Rusticana, Juriti, que foi uma opereta de uma compositora brasileira, Chiquinha Gonzaga, que foi a minha primeira atuação no teatro como pianista. Eu toquei essa ópera. E foi uma conquista para mim. La Traviata de Verdi, que foi diferente porque eu fiz um solo, nunca não tenho essa intenção, não tinha. E eu tive que trabalhar muito técnica vocal e cena, e participar da cena, fazer laboratório, foi muito rico. O Requiem de José Maurício, que é um compositor brasileiro, e Le Devant du Village, em 2012, foi a primeira ópera que eu regi na íntegra. Depois nós fizemos Ameralballo, de Menotti, Carmina Burana foi a primeira grande obra que eu regi, que Edmar me deu essa oportunidade. Eu não considero ou não sei avaliar se eu atingi o que eu almejava. Eu sei que eu cheguei perto do que eu queria e do que a minha capacidade naquele momento permitia, mas foi uma experiência muito feliz e eu guardo com uma recordação muito boa disso. E finalmente uma ópera aos 40, que foi o último grande espetáculo que eu participei. Então, contextualizando, aquele rapaz que jogava bola, que saiu daquele contexto saudável, eu repito, e normal, eu ingressei nesse mundo.
Então, depois disso eu participei de cursos, festivais de corais, festivais internacionais de música e conheci professores renomados que conheciam o Edmar, que conheciam o trabalho do Edmar. Edmar teve uma carreira vultuosa e ela sempre nos instigou a buscar a perfeição. Perfeição, ela nunca é ou raramente é atingida, mas não é por isso que a gente deixa de buscá-la. E o conhecimento dela é muito grande, ela tinha um cuidado muito grande com pronúncia e ela trabalha muito, aborda muito a musicalidade na execução, que para mim é a parte mais importante. Nos festivais, eu usava da experiência que eu tinha no coral para me situar dentro daquele contexto também, e em experiência de cantar em coro em outros países, eu participei de um coro que eles no caso, eles estavam ensaiando um repertório erudito e que 90% eu já conhecia. E a primeira obra que eu ensaiei com eles foi Laudate Domino, que eu já tinha ensaiado e tocado com coral. Então, estar naquele contexto, naquele local, sabendo o que estava acontecendo e sabendo o que eu estava fazendo, só foi possível graças ao impacto que o coral trouxe na minha vida. E eu usei isso também no curso de música que eu fiz, na graduação, nas aulas de história da música. Muita coisa que o professor explicava, Edmar já explicava, porque ela sempre buscou contextualizar aquilo que a gente estava estudando para o coralista poder aprender, entender e usar aquilo na interpretação. E a importância do coral ela perpassa a área musical, profissional. Ela abrange a parte social, porque eu envolvi a minha família, eu envolvi os meus amigos, que não são do meio musical, eu envolvi afetos, todos no coral eu trouxe para assistir, eu trouxe para conhecer. Então, é muito mais abrangente do que eu consigo pensar ou explicar. Mas eu não tenho noção ainda do impacto que isso vai ter na minha vida no futuro. E caso eu realmente siga, é uma coisa que passa pela minha cabeça, siga a carreira de músico, eu acho que foi fundamental ter o coral da UF, ter essa história com o coral da UF no início da minha vida mesmo. Não digo só vida profissional, mas eu digo da minha vida. Porque lá eu me preparei para tudo que eu passei ao longo desses 19 anos. Controlar ansiedade, personalidade, saber conviver em grupo, saber entender a diferença das pessoas, reconhecer que não existe diferença quando todos estão trabalhando por um objetivo que é coletivo. Se a gente citar uma apresentação musical, todas as diferenças elas se dissolvem na necessidade de juntos chegar àquele objetivo. Então, essa é a importância do coral da UF na minha vida. Olá a todos, meu nome é Ana Cássia Neves e eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com esse convite de gravar o vídeo para o coral da UF. E foi uma pergunta muito interessante, né? Eu digo que o coral da UF é o responsável pela maior parte da minha trajetória e da minha formação como profissional da música, como cantora, como profissional e pessoa que vê a música como uma forma de integrar a vida das pessoas de uma forma muito maior do que só o musical. Eu acredito que a música e a prática musical, principalmente em conjunto com o coro da UF, traz pra gente muito mais do que ensinamento musical. Traz pra gente ensinamento sobre convivência, sobre o respeito, sobre como aceitar o outro e entender o outro. Eu tenho lembranças muito positivas do coro da UF e sou extremamente grata por ter participado desse grupo, por ter encontrado cada pessoa que eu encontrei lá e cultivo essas pessoas até hoje na minha vida pessoal, não só profissional.
E basicamente o coro da UFO me ensinou uma coisa muito linda que eu só pude experienciar lá, que é justamente entender que a prática musical ela está sempre ligada com a parte sensitiva do ser humano. Isso é lindo. Isso não se encontra em qualquer lugar. Eu tenho muita gratidão por isso. E para mim, o maior ensinamento que eu tive lá foi esse. A música ela não pode ser desprendida do seu sentimento ou do seu interior. Isso é muito lindo. E eu agradeço muito a todos que fizeram parte disso tudo. Espero que ainda venham muitos e muitos e muitos anos de Coral da UFO, com toda essa vida que o coro traz para Uberlândia, para a universidade e para todas as pessoas que vão lá e que convivem com essa energia maravilhosa. Eu agradeço muito a todos e espero que tudo corra bem para todos nós. Um grande abraço. O coral da UFO teve e tem até os dias de hoje fundamental importância em minha vida profissional, sendo minha primeira experiência coral. O coral na regência firme e competente da professora Edmar Ferretti sempre me inspirou a austeridade na busca pela perfeição. Me inspirou a lutar pelo fazer cultural, mesmo diante a tantas dificuldades. E me inspirou a acreditar que o amador é capaz de atuar com profissionalismo. Parabéns, Coral da UFO. Parabéns, professora Edmar Ferretti. E parabéns a todos os seus assistentes. Obrigado por tudo que me proporcionaram. Olá, o meu nome é Thiago e eu estou aqui para responder uma pergunta que me foi enviada, que é a seguinte: qual foi o significado do Coral da UFO na minha formação enquanto profissional da música? Eu fui aluno da Universidade Federal de Uberlândia entre 2007 e 2011 e praticamente todo o tempo da minha graduação eu cantei no Coral da UFO. Falar do Coral da UFO é falar da minha formação enquanto artista, enquanto músico, porque o Coral da UFO foi onde nós, alunos de música, alunos de canto naquela época, tínhamos a oportunidade de estar em palco, em óperas, em espetáculos cênicos e cantar repertório variado, seja relacionado à cena lírica ou repertório popular. E nos deu uma bagagem muito grande, eu acho que eu não falo só por mim, falo por muitos dos meus colegas, que nos deu uma bagagem muito grande, uma experiência muito grande de fazer música constantemente, sempre cantando. E é muito importante que um jovem em formação tenha um contato direto com o ofício musical, enquanto leitura de repertório, preparação de espetáculos, concertos, e essa vivência foi muito forte através do Coral da UFO. Lembro-me exatamente do dia em que fui almoçar no RU com os meus colegas, com o Leandro, com a Marielle, com a Virgínia, com a Miriam, e eles estavam todos usando a camiseta do Guarani, isso era 2007, e eu perguntei o que é que eles estavam fazendo, e eles me contaram que estavam montando uma ópera, me explicaram um pouquinho assim muito rápido na hora do almoço o que era o Coral da UFO, quanto tempo estavam no Coral da UFO, que eu me interessei e acabei fazendo a audição. Naquela altura o coral estava nas comemorações dos 30 anos e eu tive a oportunidade de me juntar ao coral e participar do Guarani. Naquela época era um coro muito grande, com muita gente, acho que eram mais de 60 pessoas cantando no coro, e foi uma experiência muito impactante para alguém do interior que nunca tinha visto um espetáculo de ópera ao vivo. Foi ali que eu comecei a criar as minhas referências e foi muito importante começar aí a construir essa bagagem musical, vocal, cultural aos pouquinhos. Saltando do Guarani para os anos seguintes, eu tive a oportunidade de ser estagiário e bolsista do Coral da UFO, junto com vários colegas meus do curso de graduação de música da UFO. Foi uma época, enquanto eu estive no coral, uma época que muitos alunos de canto da UFO faziam parte do coral e nós éramos muito entusiastas, gostávamos muito de estar ali, e nós tivemos uma grande oportunidade que foi
conseguir a confiança da Edmar Ferretti, que através do teatro lírico experimental nos foi dando cada vez mais liberdade para participar das produções, para definir o repertório, para a produção desses espetáculos, não é? E foi uma época muito rica em que nós fizemos muitos espetáculos e que nós pudemos colocar a mão na massa. E através dessas produções todas, nós fomos aprendendo como construir um espetáculo, como juntar uma ideia de direção de cena com uma ideia de figurinos e cenários, por exemplo, iluminação. Nós íamos às costureiras, nós íamos às lojas de tecidos e comprávamos os tecidos para a confecção dos figurinos que nós definíamos em conjunto. Foi uma época que o teatro lírico experimental foi muito incentivado e a Edmar nos confiou em nós, na nossa responsabilidade, na nossa vontade. Acho que muito mais do que nós poderíamos achar que seríamos capazes de fazer. Agora eu olho para trás e percebo como as referências são importantes, não é? Nós no interior do Brasil, ou mesmo no Brasil, se nós estamos num grande centro como São Paulo, ou quizás Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é muito difícil que o ofício de cantor profissional, cantor lírico profissional, tenha saída de mercado, não é? Nós sabemos muito bem que não existe essa possibilidade de viver apenas cantando, e o coral da UFO acho que ainda é muito importante nesse sentido, porque cria essa referência, não é? Traz cantores da região, traz cantores da cidade, traz cantores a nível nacional para colaborar nas suas produções, e isso para um aluno de canto, imagino eu naquela época, que admirava aqueles cantores que estavam ali sendo solistas das óperas ou dos espetáculos do coral, e isso sempre me incentivou a estudar, a persistir nos estudos, porque nós sabemos que a vida diária de um artista é uma vida de muita frustração, é lidar com as críticas o tempo todo, conseguir avançar, apesar das nossas dificuldades técnicas, artísticas, falhas na nossa formação, ou mesmo questões que levam anos para que a gente consiga consolidar tecnicamente, por exemplo. Foi um período em que eu me senti muito acolhido e muito seguro para errar, e acho que devo muito isso ao Coral da UFO, esse espaço para estar em palco, para desenvolver um trabalho com o que eu poderia fazer de melhor naquela época, mas que eu reconheço que ainda muito principiante. Cantei papéis e fiz coisas que não estava à altura de fazer, mas houve essa confiança por parte da Edmar de nos deixar estar em palco, nos deixar experimentar, nos fazer crescer com cada espetáculo, com cada ensaio, com cada produção, com cada diretor de cena que trabalhou conosco, com cada maestro que trabalhou conosco, o trabalho diário com os estagiários, que depois eu tive o prazer de também ser estagiário e participar do trabalho de preparação do repertório. E o coral da UFO, nesse sentido, foi uma grande escola. É um coral que aceita gente que simplesmente se compromete com os ensaios, com o rigor dos ensaios, que é muito, nós sabemos, não é? Que o coral da UFO é rigoroso na preparação do repertório, mas que há um comprometimento tão grande das pessoas que estão ali, que artisticamente o resultado que se obtém muitas vezes é surpreendente. Então, essa paixão, essa vontade, esse rigor, essa persistência, não é? Essa resiliência de trabalho que nós encontramos nas pessoas que fazem parte do coral da UFO ao longo desses anos todos, é realmente algo que sempre está presente na minha memória quando não encontro isso em grupos profissionais, por exemplo. Eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendi no coral da UFO e essa oportunidade também que me foi dada de contribuir de alguma maneira com a concretização de diversos projetos enquanto eu estive aí. Fiz amizades para toda a vida,
Há muita gente que eu guardo com muito carinho na minha memória, que infelizmente eu não tenho mais contato. É um grupo que aceita todos os desafios. Isso também me deu uma resistência e uma força muito grande para desafiar-me a mim mesmo e avançar em projetos que muitas vezes são desafiadores. A gente coloca em questão se é capaz, se é o momento certo de aceitar. E me lembro muito do coral nesse sentido de aceitar o desafio e cumprir e trabalhar para obter o melhor resultado possível. E fico muito feliz em ver que o coral da UF, já não comemorando 30, mas 40 anos, continua com muito trabalho. É muito importante que grupos como esse imponham-se enquanto agentes da cultura e agentes promotores da música, e música de boa qualidade, música bem feita, feita com compromisso, com carinho. E eu acho que é muito bonito para todas as pessoas que acompanham o coral da UF ao longo das últimas décadas. E um trabalho que junta, que une pessoas da comunidade, pessoas da cena musical uberlandense, traz referenciais de fora em colaboração com as pessoas que estão no coral da UF. E fico muito feliz em ter feito parte dessa história, mesmo que seja só um pouquinho. E toda vez que vejo alguma apresentação, alguma foto do coral nas redes sociais, sinto que tem ali o meu grãozinho de areia, porque essa camiseta fui eu que fiz. E sempre que a vejo ali nas apresentações, sinto que de alguma maneira ainda faço parte desse grupo. E desejo muita sorte nesse projeto, que tem que continuar para sempre, é muito importante para a cidade, para as pessoas que fazem parte desse projeto. E para mim, obviamente, foi essencial na minha formação enquanto cantor, em que eu aprendi muito sobre música, muito sobre o mundo dos espetáculos. Também cresci muito enquanto pessoa, porque nós temos que aprender a ceder, a ouvir os outros, a ver quando nós estamos errados e estamos ali insistindo em alguma situação, ou saber impor quando nós queremos levar um projeto à frente e defender as nossas ideias. E só tenho a agradecer por esses 4 anos, mais ou menos, em que estive no coral, porque vejo que foi muito representativo na minha formação enquanto músico. Um beijo para todo mundo e muito obrigado. Olá, doutor Edmar Ferretti. Olá, coro da UFO, coral da UFO. Gostaria de expressar aqui a minha gratidão, o meu contentamento em ter participado dessa formação. Nos anos 2008, 2009, 2007. Tudo começou bem antes, né? Quando eu fui ter uma aula, a minha primeira aula de canto, que foi com o Douglas, e na altura o Douglas fazia parte do coro, e ele ouviu minha voz e disse que eu precisava aproveitar o talento para aprender mais, para aperfeiçoar. Então, aquilo ficou ali o bichinho, né? O bichinho já ficou ali e eu fiquei logo com muita vontade de aperfeiçoar, de aprofundar, de ter mais aulas. E não foi logo a vontade de ir para a universidade, mas de repente a vontade também apareceu. Depois tive aulas com o Sidney Alferes para preparar para entrar para a universidade, e com a doutora Poliana. E felizmente foram 2 grandes professores para mim, e ainda considero grandes professores, né? Mesmo a um nível, digamos, europeu, né? Se a gente pensar bem, não há níveis hoje em dia, né? As pessoas estão sendo muito bem instruídas, felizmente, e não tive dificuldade nenhuma quando fiz a primeira audição para o coral da UF. Na verdade, era uma audição para entrar no coro como coralista, e cantei, por acaso,
a área do Requiem de Mozart e fiquei como solista. A intenção não era ser solista no coro logo, queria ainda, mas felizmente isso me ajudou, me puxou a desenvolver mais rápido e a sentir a responsabilidade, né, musical, artística, de aprimorar, assim, um tempo. Eu sei que no canto a gente não, cada um tem o seu tempo, né, com certeza, mas de certa maneira eu fui puxado, assim, por essa oportunidade. Me fez trabalhar mais, me fez estudar muito mais, procurar ajuda. Isso foi logo no terceiro semestre da universidade. É cedo, digamos assim, é cedo para começar a fazer solo, né? E através dessa oportunidade, eu trabalhei com pessoas magníficas como a Maria Célia, para me preparar também para entrar para a universidade, né? E depois, posteriormente, encontrei ela no coral, a acompanhar. Foi uma grande professora também. Encontrei o Douglas novamente, que foi um tutor também, uma pessoa que auxiliou muito musicalmente, e o Jofre, que acompanhava de maneira, e ainda acompanha, de maneira excepcional. E a doutora Edmar Ferretti, que com preciosismo no bom sentido, não aquele preciosismo que a gente pensa de pessoas que são complicadas e querem complicações, né? Não, é um preciosismo no bom sentido de exigir a música na sua perfeição, digamos assim. E felizmente tive esse privilégio de trabalhar com coro, os colegas dos naipes. Na altura ainda não havia muitos alunos de canto no coro, eles começaram a chegar depois. Mas o coro tinha uma qualidade, vozes excepcionais. O Joel, por exemplo, aprendi muito com ele. E também os outros naipes. O Luiz, dos tenores. Um grande abraço para todos. É muita coisa que o coro me trouxe de proveitoso, né? A nível humano, a nível psicológico, principalmente, acreditem. A nível físico, digamos assim, a exigência dos ensaios faz-nos procurar melhor pela saúde, pela capacidade de reter o ar, de fazer frases musicais mais complicadas, e que nos impulsiona para um desenvolvimento geral, né? Posteriormente houve mais uma produção, o Guarani, Il Guarani, e tive também a grande sorte de fazer o papel do Dom Alfonso. E aí sim comecei a deslanchar, como quem diz. Senti que estava mesmo a desenvolver e aumentar a capacidade vocal. A gente cantou no Teatro Municipal, né? O teatro que era no centro da cidade, não o Teatro Novo. Mas que era preciso já ter capacidade para que a voz chegasse ao fundo, né? Ao fundo do teatro. Depois houve a Cavalaria Rusticana, que às vezes eu fiz alguns apontamentos do Alfio. E nessa produção, por acaso, foi antes do Il Guarani. E eu, em determinado momento, num dos ensaios, me entregaram para a mão o chicote
E assim que eu dei a primeira chicotada da área, libertou qualquer coisa aqui dentro de mim e comecei a ser mais... qual seria a palavra para usar aqui? Comecei a ser mais... arriscar mais, a não ter tanto medo de expressar. Isso, acreditem, para o canto é primordial. A gente não ter barreiras, a gente não ter medos de avançar e de expressar realmente o que está lá, que vem lá do coração, né? Que vem do cérebro, é o que vem mesmo do coração. O cérebro a gente usa para aprender a técnica, para fazer a respiração correta, mas quando estamos no palco e abrimos a boca no primeiro concerto ou na primeira resta, já não dá para usar o cérebro, tem que ser o coração. Então, felizmente, o preparo no coro é tão bom, é tão preciso, é tão minucioso, que quando a gente abre a boca na primeira resta ou no primeiro concerto, tá tudo lá. E uma das coisas que Edmar Ferretti dizia muito era: mesmo que for cantar na esquina, você tem que cantar bem. Aquelas pessoas estão ali para te ver. Independente de cantar na esquina, de cantar numa sala minúscula ou de cantar no Metropolitan, a exigência é a mesma. O brio é o mesmo. Aqui na Europa, as pessoas não pensam tanto assim. Aqui na Europa, como eu digo Europa, eu digo Portugal. E é um bocado também a realidade europeia. As pessoas pensam muito nos grandes palcos, uma coisa assim, e deixam a desejar um pouco quando fazem produções mais humildes, né? Humildes em termos financeiros, não estou a dizer que é humilde em termos musicais, mas por ser humilde em termos financeiros, às vezes deixam a desejar muito musicalmente, né? Só acham que tem que empenhar realmente quando é um grande palco. Não. Isso foi uma coisa que ficou, não só da Edmar Ferretti, essa grande professora Maria Célia, que me preparou auditivamente e a percepção musical, né? Ela me impulsionou tanto a também fazer o melhor, a estar mesmo atento aos detalhes, né? A gente olha para a partitura e pensa, aqui está uma cocheia, mas eu vou fazer uma semicocheia, aqui está uma cocheia, mas eu vou fazer uma semínima. Não. Aquilo está ali por algum motivo, então a gente tem que respeitar, né? Respeitar o compositor, respeitar a partitura. E depois dessa produção houveram vários concertos em reitorias, em hospitais. Todos foram, digamos, elevam o nosso espírito. É uma sensação tão boa que às vezes a gente não sente num palco de um teatro profissional ou de um auditório profissional. Depois isso impulsionou a querer aprender mais, vim para a Europa, vim para Portugal, entrei no coro Gulbenkian, da Fundação Calouste Gulbenkian, entrei para o Teatro Nacional de São Carlos, já fiz solos nessas duas instituições, não foram solos principais, porque de certa maneira a minha voz ainda não está preparada para isso, não está, digamos assim, maturada o suficiente e mesmo fisicamente, visualmente, não tenho a aparência dos papéis destinados a baixo barítono. Vou chegar lá, em breve. Mas já fiz solos importantes, produções difíceis, tanto na Fundação Calouste Gulbenkian, como no Teatro Nacional de São Carlos. E a sensação
tem que ser a mesma, tá bem? Felizmente eu tive essa escola, eu tive essa lição de vida, tive a generosidade, né? A generosidade da Edmar Ferretti, da Maria Célia, do Jofre, do Douglas, da Poliana, do Flávio Carvalho, de muita gente que me ajudou, né? Foi gratificante, foi excepcional, foi maravilhoso o tempo que eu estive aí no coral da UF. Agradeço do fundo do coração a Edmar Ferretti, Maria Célia, Douglas, Jofre, Joel, Luiz, grandes amigos. Agradeço a todos aqueles que passaram por aí, os solistas, os maestros que eu conheci. Agradeço muito, muito, muito do fundo do coração a Poliana Alves, Dr. Flávio Carvalho, pelos ensinamentos, pela paciência, pela oportunidade também que me deram na universidade de fazer pequenos papéis, ou papéis importantes também, em produções. E foi uma escola, foi uma casa, foi uma família. Muito obrigado, agradeço mesmo do fundo do meu coração por ter participado dessa grande formação humana e musical. Grande abraço. Olá, eu me chamo Cleiton Cartanoli, eu tenho uma relação muito bacana com o coral da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, graças a todas as oportunidades que a Edmar Ferretti, essa pessoa que a gente ama tanto, me oportunizou em ser produtor executivo no espetáculo Uma Ópera aos 40, né, durante 2 anos, e também estamos nos preparando aí para a hora que todas as coisas voltarem muito melhores do que antes, tocarmos com a nossa La Bohème, né, que a gente tem aí essa expectativa para o próximo ano, e também outras oportunidades que tive durante todo o projeto do La Ferretti, todas as etapas em que a gente teve a oportunidade de ter o coral juntos, né? Então tem um amor, um carinho, uma admiração, um respeito muito grande, e de saber que nós temos um coral com mais de 40 anos, um coral que, apesar de ser um coral amador, trabalha a nível profissional e sempre ofereceu para Uberlândia e região espetáculos incríveis, inúmeras apresentações, tudo feito com coração, com muito amor, com muita disponibilidade, e é um dos poucos corais amadores que tem tanto tempo de estrada, tantas apresentações e tanta coisa bacana, né, e tantas transformações sociais que já causou. Então, ao coral da UFO, o meu amor, minha admiração, minha gratidão, e que esse coral, que já tem mais de 40, tenha 60, 70, 80, muitos e muitos anos aí pela frente, para trazer muita boa música para toda a nossa comunidade, toda a nossa sociedade. Um forte abraço e minha eterna gratidão a todos. Olá, meu nome é Miriam Moraes, sou cantora lírica, sou professora, hoje atuo como cantora solista, também atuo como professora no Conservatório Estadual de Música e ministro as disciplinas de canto coral, teclado, já ministrei canto individual, oficina de multimeios, estúdio e gravação e outras disciplinas. E quando me chamaram para fazer esse vídeo, eu fiquei muito feliz, que é porque como o Coral da Vida mudou, né, hoje eu como profissional. E é muito difícil falar isso porque foram muitas coisas que eu vivi lá, que eu aprendi e que eu trouxe hoje isso para a minha vida. Então eu estou até com papel aqui, porque eu tenho que anotar, não posso perder nada. São coisas muito importantes que foram fundamentais para que eu pudesse me desenvolver como professora e como artista. Eu participei do Coral da UFO durante 15 anos, inclusive estou até com uma das camisetas, eu fui contar quantas camisetas eu tenho no coral, são 15. Então eu fiquei lá, né, durante 15 anos e o coral, a palavra foi simplesmente uma escola para a minha vida, como artista e como professora.
Aprendi praticamente quase tudo do que eu faço hoje, que eu desenvolvo no meu trabalho, né? Do que eu preciso hoje de ser, de fazer, do que eu preciso fazer no palco. Né? Toda a experiência que eu tenho, que eu passo para os meus alunos, eu tô com uma cola aqui, tá, gente? Que eu tenho essa experiência, né, que eu passo para os meus alunos de canto coral, de regência que eu já ministrei, eu aprendi no coral da UF. E lá eu tive a oportunidade de conhecer, né, a professora doutora Edmar Ferretti, que também é minha professora de canto há 10 anos. E a Edmar, ela com muito respeito a mim, na época, ela me acolheu. Eu digo que é essa palavra, acolher. Ela me abraçou e aceitou, né, me aceitou, me oportunizou para que eu tivesse tido essa grande experiência que mudou completamente a minha vida, como pessoa, como artista e como profissional. E além de também de ter tido aula com diversos professores, maestros, diretores de orquestras, tanto do Brasil quanto do exterior. E eu tive, né, eu falo nós porque é sempre pensando em grupo, né, o coral da UF. E nós temos lá, eu tive várias aulas de teatro, de movimentação cênica, interpretação, corpo, pronúncia, né, diferentes idiomas, desenvolvimento da percepção auditiva, que hoje quem trabalha isso dentro de um coro é fundamental para ser um professor de canto, para trabalhar com canto coral. Né? Então todos os professores de canto, eles precisam ter essa experiência para passar isso, né, para os alunos. E me ajudou a crescer como artista, como profissional, que eu tivesse muita confiança e colocasse tudo em prática, tudo que eu aprendi hoje, tudo que eu faço na minha vida como artista e minha vida, né, como profissional. E que eu pudesse também, aliás, ajudar os meus alunos, né, levar essa experiência, ensinar a eles. E eu sempre incentivo todos eles, eu sempre falo do coral, né, com muito carinho, muito amor, para que eles tenham essa experiência também, porque isso é fundamental na vida de todas as pessoas, de participar de um grupo tão importante que é o coral da UF, né. E eu também como artista, apesar de toda a timidez que eu ainda tenho, que eu já tive mais, né, me transformou como pessoa. Então hoje isso também foi fundamental, porque eu sou cantora lírica, atuo como solista, à frente de corais, à frente de orquestra, e isso me desenvolveu e foi muito importante para que eu pudesse fazer isso, né? Às vezes na hora de entrar no palco, de enfrentar tantos olhares, né, que está sobre nós quando a gente está no palco. Então o coral foi isso para mim, me trouxe toda essa experiência, né, como artista para que eu estivesse pronta para atuar com muita responsabilidade, que é o que eu aprendi muito ali, que é o que eu levo para tudo que eu faço, tudo que eu já fiz, tudo que eu faço, tudo que eu farei, que é com muita responsabilidade. Então eu tenho essa grande alegria, como dizem as pessoas, né, a gente enche a boca para falar. Eu participei do coral da UF com muito orgulho, eu amo o coral da UF e sempre vou amar toda a minha vida. Bom dia. Fazer um depoimento do que significa o coral da UFO em minha vida, do que significou, é fácil, porque está tudo dentro de mim, é tudo muito verdadeiro e real. Mas, ao mesmo tempo, é difícil. Foram tantas coisas importantes e, às vezes, aliás, a maioria das vezes, as palavras não conseguem dizer com precisão o que se vai por dentro. Mas vamos lá. Eu comecei a integrar realmente o coral da UFO como coralista e também como ensaiadora de naipes em 1985. Eu tinha 26 anos
e acabava de prestar um concurso na UFO como professora de canto. E a professora Edmar Ferretti, que é a regente do coral, ela me convidou para participar, como cantando e também ajudando-a nos ensaios. E foi assim que começou a minha relação com o coral da UFO. Eu confesso que, mesmo tendo prestado um concurso para professora de canto, eu tinha muita experiência com canto solo, mas canto coral, para mim, eram pouquíssimas experiências. E, na universidade, com alunos que já sabiam cantar e tudo, quer dizer, colegas. Então, está certo. Entrei para participar com a Edmar Ferretti, ajudá-la. E no começo, eu me assustei muito. Eu pensava, isso não vai dar certo. Como pode? Por quê? Porque o coral da UFO, ele tinha uma diversidade enorme. Tinha jovens que estudavam música, sabiam ler partitura. Tinham pessoas da comunidade mais velhas, até bem mais velhas, que mal sabiam ler e escrever. Tinha pessoas formadas, eu me lembro que tinham médicos participando, e tinha feirantes participando, e tinha crianças não, adolescentes, com 12, 13 anos. Era uma diversidade enorme. Você via pessoas que iam para o coral com carrões, e via também outras pessoas que não tinham um centavo, não tinham nada para poder pagar um ônibus. Então, eu posso dizer que isso foi um grande aprendizado. E é onde eu mais quero me deter. Por quê? Eu via pessoas que chegavam lá para cantar. Claro, havia um teste com a voz antes, então essa pessoa podia cantar. Mas chegavam lá, às vezes, com tão pouca confiança, de olhos baixos, ficando num cantinho e mal soltando a voz. Mas, depois, com o passar do tempo, essa pessoa, com as apresentações das óperas e ela participando, com os eventos, essa pessoa criava uma autoestima incrível, os olhos brilhavam, a gente via que ela contava para todo mundo que fazia parte do coral da UFO. E eu posso dizer com toda a sinceridade, isso não tem preço, é impagável. E não vi isso acontecer com uma pessoa, com muitas pessoas, com muitas. E falando dos jovenzinhos que às vezes entravam às vezes os pais participavam e falavam, será que minha filha pode participar? Ou meu filho, ou tinham ouvido falar do coral e visto, meu filho gostaria tanto de participar. Então, essas pessoas, depois de um teste, se tinham uma voz e eram afinadas, entravam.
Então, teve gente que começou a participar com 11, 12 anos. E eu vi esses adolescentes, quase crianças, crescerem, se tornarem adultos no coral da UFO. E quando eu digo o crescer, eu acho que é mais do que isso, não foi um crescer só físico, foi um crescer musical, um crescer pessoal, porque eles aprendiam a importância da responsabilidade com o outro, de horário certo, de compromisso. E aprendi também que diversidade, assim como eu tive que aprender, não é rico e não influencia, e nunca, nunca influencia negativamente. É muito bom. Então, eu só tenho que ser grata e agradecer muito a professora Edmar Ferretti, que me possibilitou essa experiência, porque eu também cresci. Cresci pessoalmente e profissionalmente. E agradeço também tudo que eu aprendi com a professora Edmar Ferretti e aos momentos incríveis, lindos, de participação em óperas, em diferentes eventos, em viagens super interessantes, divertidas. E agradeço também aos coralistas, os que já não participam do coral mais, que não estão mais lá, e os atuais participantes. Ter convivido com vocês foi muito rico, muito mesmo. E esse é um amor para sempre. Sempre que eu vou a Uberlândia, eu faço questão de ir até a sede do coral. E me encanto sempre vendo os coralistas com os olhos brilhando e cantando felizes. Então, para eles, eu digo, eu amo vocês, mesmo. E vocês vão estar sempre presentes em minha vida. E mais ainda, vão estar sempre cantando em meu coração, em minha alma. Obrigada, querido coral da UFO. Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar sobre o coral da UFO. Eu começaria pelo contexto. O coral ele sempre trabalhou e colocou música no palco, lutando contra todas as adversidades, limites, desafios, recursos, a parte financeira, pessoal, transporte, enfim, a lista é longa. E isso desenvolve um tipo de musicista diferente. É um musicista consciente das características da comunidade à qual essa pessoa pertence. E eu trago isso e eu vejo o impacto que isso teve na minha atividade musical, porque isso desenvolve criatividade e resiliência.
São duas habilidades que são muito importantes na vida, de uma forma geral. Uma das coisas que também eu desenvolvi ao longo dos anos com o coral, no trabalho com o coral, particularmente com a professora Edmar Ferretti, é como encarar a obra musical, como se lidar com a obra musical. Respeito pela obra, o respeito pela intenção do compositor, o estudo dessa obra e o aprofundamento e a pesquisa no sentido de se entender essa obra. E essa pesquisa ela é uma pesquisa linguística, histórica, estilística, é uma pesquisa que tem vários níveis. E sempre foi parte da prática do coral da UFO. Em qualquer fase, em qualquer composição, o afinco e a pesquisa profunda da obra, o entendimento da obra. Uma outra coisa que vem como resultado desse processo é o trabalho duro, é o afinco, a dedicação, a repetição, a importância da prática, do ensaio, a repetição de uma obra musical até que você consiga incorporar os diferentes elementos dessa obra. Isso também é algo muito importante. Eu diria que um outro aspecto que o coral influenciou muito a minha vida foi o entendimento da produção musical, da produção de espetáculos artísticos. É aquele trabalho que acontece atrás das cenas, a plateia não vê, mas que eu particularmente fui bem mão na massa e eu aprendi como se coloca um espetáculo no palco, todas as etapas dessa construção, né? Isso passa por processos administrativos, por planejamento, projeção, cronograma, orçamento, e se reflete nos ensaios, na prática do dia a dia e termina na execução do espetáculo final. Então isso também é muito importante. Isso tem a ver com a liderança musical, liderança pela música, liderança pela cultura, que é algo que nós precisamos, o mundo precisa muito disso. E o mundo precisa muito da pessoa consciente, empoderada. E o coral fez isso por mim e faz isso pelas pessoas. O coral empodera os cantores pelo conhecimento, pela prática, pelo autoconhecimento e pelo contato com áreas do conhecimento que talvez essa pessoa não teria a oportunidade de praticar. Isso me leva a um outro ponto do coral, que é o trabalho multidisciplinar. Na verdade, é mais que multi, é interdisciplinar. Por exemplo, as óperas, os espetáculos cênico-musicais, que são abundantes e característicos da história do coral. Eles envolvem várias áreas do conhecimento. Algumas delas, por exemplo, uma ópera envolve literatura, música, técnica vocal, história, línguas, dança, cenários, teatro, enfim, são várias camadas e elas acontecem todas juntas. E a minha experiência com a ópera me traz bastante confiança e coragem e entendimento do que o palco é. E o respeito pelo palco, e o respeito pela audiência. São muitas coisas, são muitas camadas que o trabalho com o coral influenciou na minha vida. Essas são algumas delas. Eu espero ter contribuído. E eu gostaria de dizer que o resultado disso tudo é que eu me
tornei proficiente nessa linguagem. Eu posso estar em qualquer país, eu posso estar conversando com pessoas que não falam as línguas que eu falo, mas eu me comunico com essas pessoas através da música e com proficiência. Essa confiança, esse entendimento da música em várias facetas, de diferentes ângulos, é muito importante. E eu agradeço muito ao coral e agradeço muito à professora Edmar Ferretti por tudo e pela amizade. Abraço a vocês.